estamos iniciando mais um bloco aqui do Administração em Perspectiva, e nesse bloco a gente vai continuar falando da teoria neoclássica da administração. Aí dentro da teoria neoclássica, que é praticamente a que deu o caminho para o que é a administração hoje, e no bloco anterior a gente falou das funções básicas de uma organização, que é a divisão do trabalho, a especialização, a hierarquia, a amplitude administrativa. E quando se fala hierarquia, é a autoridade, é a responsabilidade, é a delegação, né, de funções, mas tudo isso aí, ela recai muito na questão da centralização e descentralização, que são dois itens que são muito importantes, e como estabelecer qual deles que é o melhor. Então a gente vai começar falando sobre centralização e descentralização, e na sequência a gente vai falar sobre as funções do administrador. Tá, então a centralização ela ocorre quando todas as decisões elas acabam sendo focadas em uma ou poucas pessoas dentro da organização. Isso apresenta algumas vantagens, como as decisões elas são tomadas por gestores que, de onde eles estão, eles possuem uma visão global da empresa, consequentemente eles conseguem enxergar melhor os reflexos dessa decisão em todas as áreas. Os tomadores das decisões também eles acabam sendo mais preparados e treinados para entender os problemas, já que da posição em que eles estão e com o preparo que eles têm, eles conseguem entender melhor todos os problemas e, consequentemente, achar soluções. E as decisões elas são mais consistentes com os objetivos da empresa. Elas mostram uma mesma linha, os mesmos critérios. E sem contar que a centralização ela acaba reduzindo custos operacionais, pois as pessoas mais importantes e, consequentemente, com salários mais altos, elas estão no nível mais alto da empresa. Já essa centralização também ela apresenta desvantagens, né? Onde as decisões elas são tomadas lá na cúpula e ela fica bem distante de onde os fatos ocorrem. Como se você imaginar uma empresa onde o problema ocorre lá no departamento de produção e aí para que se tome a decisão tem que chegar até a cúpula da empresa. E as pessoas lá do topo elas têm pouco contato com as pessoas e com os fatos que estão envolvidos. Então, pelo pouco contato que tem, conhece pouco dessa realidade. Então, toma uma decisão sem conhecer profundamente o que está sendo envolvido nessa decisão. As linhas de comunicação também lá na cadeia escalar, elas provocam uma demora e mais custos, já que qualquer decisão tem que passar por diversos degraus até chegar na pessoa que irá decidir, e depois tem diversos degraus até chegar onde a decisão vai ocorrer. Então isso faz com que a demora no processo da decisão seja muito grande. E sem contar, naturalmente, que como essas decisões elas têm que passar por toda uma cadeia escalar, onde diversas pessoas estão envolvidas, pode ocorrer muita distorção do fato que saiu de baixo até chegar lá em cima, como que ele chega, e da decisão que sai lá de cima até aqui embaixo, como que ela chega, as distorções no processo de comunicação. Como que funciona, então, a centralização e a descentralizações hoje dentro das empresas? A tendência nas empresas de pequeno até de médio porte é ter um processo de centralização das decisões. E já quando a empresa assume um determinado tamanho, aí é praticamente obrigatório até ter a descentralização no processo de tomada de decisões. E dentro da teoria neoclássica, ela acabou dando até uma roupagem nova para aquilo que Fayol já pregava lá atrás, onde os elementos da administração era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. E na teoria neoclássica eles simplificaram, né, as funções do administrador em 4 pontos, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, dessas funções, a primeira, naturalmente, é o planejamento. E o planejamento, basicamente, ele consiste na definição de uma missão, que a gente vai abordar no próximo bloco, a formulação dos objetivos, o que a organização pretende, definir quais são os planos para que possamos alcançar esses objetivos e também programar as atividades que são necessárias para que a empresa consiga atingir seus objetivos. Daí no próximo bloco a gente vai abordar mais detalhadamente o planejamento. A outra função é organizar, que basicamente ela vai desde a divisão do trabalho, de designar as atividades, agrupar as atividades em órgãos e cargos, alocar recursos, definir autoridades e responsabilidades,
Basicamente, a organização ela é a estruturação de como que toda aquela engrenagem ela vai funcionar, escolhendo e organizando todas essas peças para que possamos atingir todos os objetivos definidos lá no planejamento. Já a nossa terceira função dentro da administração é a direção, é o dirigir, né? E o dirigir vai mexer basicamente com as pessoas, que é designar as pessoas, coordenar todos esses esforços, exercer muito forte, muito claramente a questão da comunicação, comunicar como que as coisas devem ser feitas, motivar, levar as pessoas a fazer o que tem que ser feito, liderar as pessoas e principalmente orientar. Então, também passa a ser uma função fundamental, porque não basta apenas planejar, não basta apenas estruturar, mas tem que também trabalhar com as pessoas, fazer com que as pessoas ajam dentro da situação que foi criada. E a quarta função que é o controlar, né, que é definir os padrões a partir do momento que sabemos o que nós vamos fazer, vai ter os padrões que nós vamos ter que alcançar, monitorar como que está sendo o desempenho, avaliar esse desempenho, se está indo de acordo com aquilo que foi planejado ou não, definir também as ações corretivas para que possamos alcançar os objetivos que foram propostos. Então, é o planejar, organizar, estruturar, dirigir e aí executar o controle sobre tudo que foi feito para ver se estão ocorrendo distorções ou não. E dessa forma, então, encerramos aqui mais um módulo de administração em perspectiva, abordando justamente toda a teoria neoclássica que deu o caminho para o que é a administração nos dias de hoje, onde a administração basicamente segue essa mesma linha das funções do administrador, que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. E no próximo módulo a gente volta falando mais de administração em perspectiva.